Olá, meu querido amigo, tudo bem? Nesses vídeos que estamos postando, vamos falar um pouco sobre liderança, né? Suas dificuldades, os desempenhos de cada líder durante o trajeto. Tanto faz para a sua liderança na sua igreja, como uma liderança em algum grupo corporativo do seu trabalho. Independente da área que você esteja liderando, nós queremos trazer palavras que possam ajudar você dentro das suas dificuldades e ampliar suas conquistas. Hoje nós vamos falar sobre um dos maiores líderes no Antigo Testamento, um homem que revolucionou a sua geração. Nós vamos falar dele, Moisés. Moisés, apesar de ser um homem que o próprio Deus dá um testemunho de que falava com ele face a face, precisou ouvir um conselho do seu sogro, isso mesmo, Jetro. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 18, a partir do verso 13, que quando Jetro vem trazer a sua filha, juntamente com seus netos, para que Moisés os leve em direção à terra prometida, nesse encontro algo surpreendeu a Jetro. Foi um povo, uma nação inteira aos pés de Moisés, desde o início da manhã até o fim da tarde, e Moisés julgando a causa desse povo. Então Jetro pergunta para Moisés o que se sucederia aquilo. E Moisés, a partir do verso 13, diz: olha, todo povo que tem uma causa, que queira ser julgado, eles vêm até mim e eu os levo ao Senhor para saber qual é a sentença para ele. Então Jetro dá um conselho: olha, o que você está fazendo é errado. Você vai cansar-se, né? Vai se esgotar e vai esgotar o povo que está com você também. E ele dá algumas orientações. E o tema principal da nosso compartilhar hoje é o conselho de Jetro. E é sobre isso que nós queremos falar. Então Jetro dá um conselho para Moisés. Então um dos primeiros conselhos que Jetro dá para Moisés é para que ele reavaliasse a situação em que ele está vivendo. Não significa que Moisés tinha um trágico índice de liderança. Moisés não tinha, queridos, até aquele momento, uma liderança ruim. Pelo contrário, Moisés era um dos melhores líderes que eles já tinham visto até aquele momento. Mas mesmo assim, houve um momento em que Moisés precisou ouvir um outro direcionamento. E é sobre isso que nós queremos compartilhar com você. Uma das primeiras coisas que Moisés teve que ouvir e que serve muito para nós é que não dá para fazer nada sozinho, queridos. Não dá para fazer nada sozinho. Acompanhe comigo em Êxodo capítulo 18, verso 16 e verso 17, que diz claramente assim: toda vez que alguém tem uma questão, este me é trazido e eu decido entre as partes, ensino-lhes os decretos da lei de Deus. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Por que não seria bom para Moisés ser alguém tão visto e tão bem visto a ponto das pessoas irem até ele, saberem as questões que Deus tinha concernente ao povo de Israel? Primeiro passo, porque Moisés não tinha estrutura física para poder julgar uma nação inteira de uma só vez. Isso cansaria o povo, né, que passaria o dia inteiro, de manhã até meio-dia, para tentar ter uma oportunidade para se achegar a Moisés. A outra, Moisés estaria extremamente esgotado porque sua vida social, familiar estaria totalmente desgastada. Ele não teria tempo, né, para poder reabastecer as suas energias e nem para cuidar da sua casa, da sua família, que a gente sabe que é um dos maiores patrimônios. Então, o que me deixa a pensar é que por que a gente não tem dividido as cargas? Essa aqui é a pergunta que não quer calar. Por que a gente não tem? Será que temos dificuldades em deixar que outras pessoas também liderem? Será que a gente tem dificuldade para que outras pessoas também desenvolvam aquilo que Deus está nos dando? Entenda uma coisa: quando Deus dá um projeto no nosso coração, esse projeto não pode morrer em nós. Porque se morrer em nós, nunca foi de Deus o projeto. O projeto que Deus nos dá é para que desenvolva, é para que ele cresça até mesmo na mão de outros. Deus te dá a ideia, mas o projeto talvez vai ser desenvolvido na mão de outra pessoa. O importante é que nós não retraímos isso para nós e que passamos isso para frente. Então Moisés teve que aprender isso aí, dividir as cargas. Outra coisa, querido, se não tiver ninguém, que é o nosso segundo ponto, reparta,
procure alguém, treine pessoas. Às vezes a gente fica procurando pessoas, né, para andar do nosso lado, mas o problema é que a gente quer procurar pessoas que já estejam com potencial elevado, pessoas que já tenham sido treinadas, pessoas que já tenham sido líderes, pessoas que já tenham um histórico ou até mesmo um currículo bem avançado. Isso diminui muito as pessoas que estão do nosso lado, porque na maioria das vezes, uma boa parte dela, não sei qual é a sua realidade, mas talvez não esteja com esse nível tão alto como você está procurando. E aí, pelo seu critério ser muito alto, você acaba não encontrando pessoas para dividir a carga junto com você. Então entenda uma coisa, se não tiver ninguém, Deus vai lhe qualificar para você treinar outras pessoas para desenvolver o projeto que Deus está te dando. O conselho de Jetro foi esse. Olha bem o que está no 18 de Êxodo. Você e seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa é pesada demais, você não pode executá-la sozinho. Então é interessante que ele diz, olha, não tem como você fazer isso sozinho, você tem que desenvolver outras pessoas para ajudar você nesse projeto. Então isso aí tem que estar claro na sua vida. Então, primeira coisa, você não pode fazer sozinho. Segunda coisa, você tem que desenvolver pessoas para trabalhar com você e andar do seu lado. Outra coisa, não deixe que os erros, né, das outras pessoas atrapalhem o processo. As pessoas vão errar, querido, e vão errar muito. Mas o interessante é que você que está um passo à frente, você já tenha noção de que, como elas vão errar, elas não podem ser excluídas do seu perfil de liderança pelo fato de que elas errou tentando acertar. E o erro que eu estou falando aqui não é erro pecaminoso, estou falando erros mesmo de habilidade, de desenvolvimento, erro de organização, né, erro de agrupamento, esse tipo de erro que eu estou citando para você. Então as pessoas vão errar mesmo, elas talvez não vão saber fazer de primeira, elas vão tentar várias vezes, vão continuar errando, você não pode desistir delas. O que a Bíblia diz a respeito disso? A partir do 18, 20, oriente-os quanto ao decreto da lei, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Isso é impressionante. Então você vê que há um grande conselho de Jetro falando, olha, você tem que orientar, é você, Moisés, que vai orientar. É você que vai dizer para eles o que Deus quer, é você que vai dizer para eles o que eles precisam fazer. Então precisamos treinar pessoas, mesmo que as pessoas vão chegar a um nível de errar em algum momento da sua vida e da sua trajetória, tá certo? Outra coisa, a escolha deverá ser pelo caráter, queridos, e não por amizade ou por afinidade. Nós temos um grande problema, nós escolhemos as pessoas porque são mais afinadas a nós, são mais achegadas. Isso é um grande problema, porque assim diminui, né, a apuração daquilo que de fato seria se essa pessoa fosse apurada por outros. Então, existem muitas pessoas que chegam até a sua igreja, até a sua liderança, e elas têm que passar pelos mesmos crivos que os seus amigos estão aí com você há muito tempo, têm passado também e vão ter que passar juntos. Não pode ter uma medida para uma medida para outra. Isso vai estragar a sua liderança e outra, vai trazer incoerência. Incoerência traz morte, porque as pessoas vão começar a avaliar que você dá um ultimato para um e para outro você dá uma coisa totalmente diferente. Então, não mate a sua liderança com escolhas por relacionamentos. Então você tem que investir no caráter, avalie o caráter. O conselho de Jetro no 21 foi esse, olha, mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos do ganho desonesto, estabeleça-os como chefes de 1000, chefe de 100, chefe de 50. Observa, e de 10. Observa que ele deu um diagnóstico de quem deveria andar do lado de Moisés para julgar o povo. Não poderia ser qualquer pessoa, teria que ser alguém que tivesse, né, uma qualificação diferenciada dos outros da nação. Então fica aí o conselho de Jetro até para nós também na escolha de pessoas que vão andar do nosso lado. Tá certo? A última coisa que eu quero compartilhar é que a obra do Senhor não pode ser feita como se fosse um fardo para você, tá certo? A Bíblia diz que ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ou seja, não há nada que você venha fazer para mudar a obra da cruz, querido. Então não pode ser um fardo para você, tudo Cristo já levou. Então tem que ser algo que seja leve. Existem sacrifícios a ser feitos, isso é incontestável, mas nada que possa atrapalhar você a ponto de você estar totalmente esgotado, a ponto de não ter forças para continuar. Você acha que Deus quer isso para mim e para você?
Lógico que não. Porque se fosse assim, ele não chamaria nós para a obra dele. Mas ele nos chamou por quê? Por causa da qualificação, por causa do poder dele que se aperfeiçoa sobre as nossas fraquezas. Então nós temos que entender que na maioria das vezes, quando estamos esgotados, é porque em alguma parte da obra a gente tem feito com as nossas próprias mãos. Então o esgotamento vai ser nítido. Então o exemplo está aqui no 22, que diz assim: eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões, trarão a você apenas as questões difíceis, as mais simples decidirão sozinho. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles dividirão com você. Então é impressionante como a Bíblia ela nos ensina como liderar, como ter êxito na liderança. E eu quero relatar isso para você, para que a sua liderança tenha êxito, que você conquiste, aumente a seu potencial, aumente o número de discípulos que tem andado com você. Então, se esse vídeo edificou a sua vida, compartilhe aí com a sua liderança, com a sua rede, com o seu pastor. Que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Graça e paz.